Olá, eu sou Érica Knoblauch, trabalho com desenvolvimento de pessoas e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, nós iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui uma pessoa espetacular e que tem assim uma mente privilegiada quando se trata da parte muito que embeleza esse mundo, a parte poética. Antônio Teixeira, gratidão, muito obrigado pela tua presença, tá? Gratidão é minha por estar aqui pelo convite. Agradecemos aí ao Kalan Maná que nos proporcionou esse encontro. Com certeza, né? Eu acho que espero corresponder à expectativa de todos, né? Da TV Relacionamento. Tony, queria saber onde você nasceu, vamos falar da sua trajetória, Certo. e que momento que você começou a pensar essa parte poética. Assim, a poesia é um dom, né? Você não faz uma universidade, uma faculdade para se tornar poeta. Exatamente. Se assim fosse, todos os professores de português seriam exímios poetas. Na realidade, assim, né? Tanto parte de pai e mãe, eu sou filho de português, né? Nasci aqui em São Paulo, né? Capital, mas depois os meus pais, que na época eram vivos, foram morar no Porto, no norte de Portugal, morei lá 7, 8 anos mais ou menos. Depois voltei para o Brasil, mas a coisa da poesia, eu comecei a perceber assim, desde menininho, quando eu tinha aula de redação, e a professora de português dava um título. Então assim, né, eu e meu irmão, nós estudávamos na mesma classe, a diferença entre mim e ele é de 11 meses apenas, né? E eu percebi que na redação eu dava o título aleatório, eu escrevia assim, vinha, né, fluía. Eu era sempre um dos primeiros a entregar a redação. Lá ficava o meu irmão, que é olhando para cima. E o meu irmão já adora matemática, né, exatas, trabalha com computação, matemática, física. E ele falou, puxa, você já terminou? Tá. Aí, quando era o inverso a coisa, quem sofria era eu. Mas desde menino, sou da época do rádio, né, então a televisão veio um pouquinho depois, meu pai conseguiu comprar uma televisãozinha, mas a minha mãe ouvia muito rádio. E eu comecei a perceber que eu ficava ali do lado, na sala, ela levava o rádio para a cozinha, onde ela ia, ficava com o rádio ligado, e os programas com músicas, eu gostava de cantar, de ouvir, senti que eu tinha uma certa facilidade em memorizar as músicas, né? E aí depois começava a cantar sozinho, para mim mesmo, né? E aí eu fui percebendo, né, a minha paixão pela música, mas ainda não tinha noção do que né, da minha poesia, dessa coisa que, né, intrínseca que vem. Eu fui descobrindo depois, né, com o passar do tempo, que eu comecei a sentir a necessidade de escrever. Então, as três vertentes que me levam, pelo menos em relação a mim, né, sempre me autodenominando poeta, eu preciso das três vertentes, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço. Nada disso me passa desapercebido. Com essas três vertentes, né, eu percebi que elas começaram a alicerçar as minhas escritas, as minhas poesias. Aí eu fui aprender, depois de uns anos, né, já comecei a desenvolver as poesias, né, não falava para meu pai nem para ninguém, né, você escreve para você mesmo, como se fosse um diário. E algumas você perdeu, né? Foi em caderno antigo. Algumas ficaram, né? Tanto que as mudanças, essas coisas assim. Sim, né, e assim, eu era criança. E você não tinha negócio de internet para guardar? Não, era papel e caneta, né? Sim. Não tinha computação, não tinha computador, essas coisas. Então algumas coisas se perderam, né, no tempo, o papel amarelou, enfim. E eu também não dava essa importância, né? Escrevia, né, não falava com meu pai, nem para minha mãe, nem para meu irmão, para a família, amigos, nada. Bom, enfim, fui guardando para mim. Aí depois, com 20 anos mais ou menos, eu falei, eu vou aprender violão, eu quero musicar aquilo que eu, né, e cantar, ou pelo menos musicar, né, pegar um instrumento, um violão, para musicar as coisas que eu escrevo. Que bacana. Aí você se inscreveu numa escola de música? Não, foi numa escola de música. Foi uma professora que tinha no bairro, que ela dava aula no apartamento dela de violão. Aliás, uma excelente professora. Peguei lá uma placa, né, professora de violão, aulas. Na primeira aula você já sai tocando daqui, já sai tocando uma música. Parabéns para você. Parabéns, não. Aí eu saí de lá todo feliz, falei, nossa, agora eu vou deslanchar. Eu vou. E saiu
tocando parabéns. Parabéns para você. Opa, Assim, que mais ou menos, Sim. desafinado e tal. Ela afinou o violão em casa, do percurso de lá até minha casa, o violão já desafinou um pouco, eu não tinha ouvido ainda para afinar e tal. Aí cheguei em casa, aí eu mostrei parabéns para você. Assim, não fui aplaudido, mas também não fui vaiado. E aí eu fui insistindo, fiquei mais ou menos quase 2 anos com essa professora e ela falava para mim qual que é o seu objetivo. Eu falei, olha, eu escrevo e eu quero musicar, né, aquilo que eu escrevo. Porque ela tinha um mimeógrafo e ela rodava as músicas que a gente queria de artistas conhecidos, né? Então você tinha várias opções de escolha, então pegava uma música do Djavan, da Gal, do Caetano, enfim, as músicas da época, né? E a gente tinha direito a 3 músicas, então ela cifrava. Tem essas revistinhas que eu acho que Sim, existe na banca exato. do jornal. Tinha uma violão, guitarra, violão, né? Então eu aprendi por cifra, né? Então ela cifrava ali na hora, ela tocava, gravava e eu ia para casa, ouvia, né? E depois eu com as cifras e tal, aí foi indo. Mas assim, aí eu comecei a perceber que eu não tinha o talento para isso. E aí eu falava para ela, ela falou, olha, se você não tem o dom, não tem o talento, você pode ser um exímio violonista, mas daí você tocar, criar uma música para algo que você escreva, é um outro departamento. Talvez você não tenha, você tem que descobrir. Perfeito. Aí eu insisti até onde deu, né? Depois tocava em família, aniversário, leva o violão, tal, não sei o que, aí levava o meu caderninho com as músicas cifradas. E o parabéns também levava. Parabéns também levava. Aniversário, batizado, churrasco, chamei ele, leva o violão. Aí levava o meu caderninho, sem meu caderninho eu não conseguia memorizar as cifras, tudo, mas aí eu cantava, todo mundo brincava. Né? E aí eu parei com o violão, continuei escrevendo, e aí eu falei, puxa, eu preciso encontrar alguém, né? Tem um dom, né? Gosto de cantar, de tocar um violão, um piano, enfim. E os anos foram se passando, né? Você fez algum anúncio ou não? Não. Eu trabalhei na TAM há muitos anos, Sim, exato. Então tinha muitos funcionários, né? Às vezes eu ia passar um cantor, uma cantora famosa, mas eu me sentia sempre receoso de você oferecer uma poesia. Uma música pronta é uma coisa, você só dá a letra, o poema é uma outra coisa. Né? É verdade. E aí um dia, os anos se passaram, eu estava na rua Frei Caneca, num barzinho chamado Boteco do Raul. Ok. Boteco do Raul, lá na Frei Caneca, de esquina, né? Um botequinho mesmo, as mesas, né? 3, acho que umas 12 cadeiras mesas com cadeiras na rua mesmo, na calçada da Frei Caneca. E eu estava sentado, né, com a Sônia, minha esposa. Aí de repente vem uma pessoa, né, com um banjo, vem com CDs na mão. Aí a Sônia já falou para mim, já sei que você vai levantar, vai falar que você é poeta. Ele está vendendo CD, não sei o quê. Aí eu levantei, né, me apresentei, olá, sou o eu estou vendendo, eu sou músico, canto na noite e tal, mas eu vendo os meus CDs e tal. Falei, eu também sou poeta, estou precisando de um parceiro, não sei o que e tal. Eu sei que nessa conversa, nesse diálogo, o cara vinha descendo a Frei Caneca. E por algum motivo, né, ele falou que nem aos olhos fazer isso, mas ele viu eu em pé, 2 pessoas em pé, conversando, um banjo e uns CDs na mão da pessoa que estava, né, entendendo. Aí ele falou, gente, tudo bem, dá licença? Oxe, eu sou o cara, eu sou músico, também já cantei na noite, sou compositor, cantor, eu toco violão e um pouco de piano, mas o violão é meu forte. Aí nós trocamos o celular. Aí depois, acho que de uns 2 meses, nós fizemos o primeiro contato. Aí passei algumas poesias, a gente conversou pelo celular. A primeira que a gente fez, que eu passei o primeiro poema para ele, né, foi Minha Essência, que foi a nossa primeira música, inclusive está no YouTube, né, okay. Nosso primeiro vídeo. Parabéns. Obrigado. Bacana. Então você vê, tem coisas meio inexplicáveis, né? Sim. Você podia estar em qualquer outro local sem ser ali. Sim. E o cara podia também estar em outro lugar totalmente diferente, mas aquelas circunstâncias que deram certo. Mas ele me falou uma coisa interessante, né, que depois eu fui pesquisar, até então, que me era desconhecida, a sincronicidade de Jung. Nossa, sim, é verdade. Ali ocorreu exatamente a sincronicidade de Jung. Tinha que ser, eu tinha que estar lá, ele tinha que estar ali, é um fato único, singular e que não se repete. E foi isso, o universo conspirou a nosso favor, hoje nós estamos juntos aí há uns 4, 5 anos mais ou menos, né? Batalhando, nós temos um acervo musical, né, já considerável, né? Não somos presos a um estilo só, a gente tem samba, bossa nova, blues, né?
E a qualquer momento ele vai aparecer aí nas mídias, nas rádios, na TV, né? Sim, Fazendo perfeito. shows aí em casa de espetáculos, né? Porque qual é o interesse, qual é o desejo meio dele, né? É contagiar o maior número de almas e corações. E a música ela proporciona isso. É bom encontrar o propósito de vida. Com certeza, com certeza. Sensacional. E a poesia, assim, né? É engraçado. Já me perguntaram, mas puxa, como que acontece? Como que vem a inspiração? Não tem dia, não tem hora, não tem data, não tem local. Tomando banho no chuveiro, no metrô. Eu estava vindo de Salvador, de avião, Natan, inclusive, de Salvador para São Paulo, para Congonhas, e de repente começou a vir umas ideias e tal. Eu falei para a comissária, e eu estava sem caneta, sem papel. Ela falou, né, me chamei, ela falou, pois não, o senhor está bem? Eu falei, não estou, eu preciso de um papel e uma caneta, mas agora, serve um guardanapo? Porque eu não tenho folha de papel, pode ser qualquer coisa. Ela me deu um guardanapo e uma caneta, né? E aí, no próprio avião em voo mesmo, eu escrevi parte de um poema, né? Interessante, que bom. Não, mas é importante, porque pode não vir mais aquele trecho. Não, a inspiração ela vem, as ideias vêm, se você não escrever ali na hora, pelo menos as ideias, o esboço, você acaba perdendo, né? Perfeito. Então, às vezes vem a poesia toda, vem uma frase, nós temos uma música aí, o Cala, o Woodstock, né? E eu estava no metrô, e, né, aquela coisa do Woodstock e tal, não sei o quê. Quero a liberdade do Woodstock, a mistura do que eu trago no samba com o teu rock. Puxa. Quero a liberdade no metrô, o metrô lotado, ele pé assim com a mão. Quero a liberdade do Woodstock, a mistura do que eu trago no samba com o teu rock. E veio a melodia também. Não, a melodia é tá, certo. só a letra, parte da letra. Okay. Aí eu cheguei em casa, eu estava sem caneta no metrô, eu falei, senhor, eu preciso de um papel e uma caneta. Ele falou, já sei, é alguma coisa a ver com poesia. Eu falei, estava no metrô e veio essa frase, né? Quero a liberdade do Woodstock, a mistura do que eu trago no samba com o teu rock. Aí escrevi e tal, deixei. Às vezes a poesia sai inteira, às vezes sai pela metade, às vezes não sai, então você esquece, deixa de lado. Aí passa um tempo, você retoma e vem. Né? E aí você fala, pode me perguntar, quando você entende que a sua poesia, o seu poema está concluído, quando a minha alma se aquieta. Ok. Esse é o meu parâmetro. Não, isso é Eu maravilhoso. leio, a minha alma se aquietou, aí eu passo para o cara. Porque aí você já tem assim o equilíbrio do senso crítico. Exatamente, a autocrítica, é isso, a minha alma se aquietou. Eu leio, releio, eu não canto, mas eu tenho uma voz boa para declamar. Então, normalmente eu mando para ele, às vezes, declamar. Eu pego uma música instrumental de fundo, né? Às vezes, aí eu declamo o poema e mando para ele. Ou então, às vezes, só o poema declamado. E aí, essa lapidação quem dá, em termos de música e de canto, divinamente, maravilhosamente, é o cara mandar. Ô Tony, você lembra de cabeça alguma que dá para você declamar agora? Não? Lembra, pode ser. Por fechar. Então, vamos lá, falar Esquina de um Sonho. Né? Tem algumas. Esquina de um Sonho. Esquina de um Sonho, né? E ela, comecei fazendo uma plataforma de metrô também. Então, vamos lá, Esquina de um Sonho. Naquela noite me fingi amando, me vesti cantando como quem vai te ver. Me esqueci tristonho, na esquina de um sonho, marquei um encontro com você. E saímos amantes pela cidade. Teus olhos como luz brilhantes insinuavam o desejo de felicidade. Sozinho entrei num lugar qualquer, como se estivesse ao meu lado mulher. Celebrei e brindei nosso vinho. E dançamos tanto, até nossos corpos ficarem mansos, os carinhos lentos e sedentos naquele canto. Mas como sempre, te perdi imundo, mesa vazia ao raiar do dia. Chorei, te amaldiçoei e perdoei como costume. Parabéns, viu? Muito bom. Ô Tony, nós estamos aí no Santificado, quero que você volte outras vezes. Será um prazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acham que de alguma forma escrevem bem, ainda não foram assim tão bem sucedidos, mas o que eles podem fazer, pessoas que têm assim o dom também de se tornar poetas, uma mensagem para eles e também os seus contatos. Perfeito, né? Os meus contatos, eu não tenho muitos contatos das mídias, né? Mas enfim, os meus contatos, realmente eu faço uso do Cala, né? Perfeito. Mas futuramente eu vou chegar lá, eu só estou usando mais papel e caneta. Perfeito. E a todas as pessoas que sentem
né, a minha mensagem para as pessoas que se sentem que são poetas: fiquem atentos ao seu eu, ao seu ser, ao visceral. Né? Eu preciso, é tão importante para mim escrever um poema, não importa se é lindo, maravilhoso, pequeno, médio, grande, se vai se tornar uma música ou não, mas a poesia para mim era tão importante como o ar que eu respiro. Né? Eu acho que deve ser assim para todos vocês, isso é uma questão de feeling, né, de cada um. Então ninguém fala para... Um pai não fala para um filho, para uma filha, um irmão para uma irmã: eu quero que você seja poeta. Não, isso é um dom, é intrínseco, é visceral. Então, assim, as pessoas que realmente sentem a necessidade de escrever a poesia, elas vão sentir que é tão importante quanto o ar que elas respiram, e vão sentir uma leveza na alma, no ser, né? E vão sentir o mundo, né, muito mais leve, muito mais brando, porque ali na poesia você extravasa todas as suas emoções. O poema pode ser triste, mas ser lindo, né? O Vinícius já dizia que é preciso um bocado de tristeza para se fazer um samba, senão não se faz um samba. Né? Verdade. Então, o importante é você externar, né? Pega o papel e a caneta, pode ser que não saia tudo, né? Mas insista, você vai perceber no seu ser, no seu eu, né? Quando a alma estiver plena e aquietada, né? Que a poesia o revigorou interiormente, mentalmente, espiritualmente. Não desista. Papel e caneta, sempre, apesar dos contratempos. Toninho, gratidão. Eu que agradeço. Volta outras vezes aí. Será um prazer. Nós trazemos mais um Você é Tom. Um grande abraço e até a próxima.